E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Louvado seja Deus por ouvir as obras que Deus tem para dizer e ativar os sininhos de notificações aí. Louvado seja Deus, para que quando a gente postar a próxima, você fique sendo avisado aí no seu celular, no seu computador e possa assim estar escutando essa obra que o Senhor fez. Todas as obras que eu conto aqui, volto a dizer, são verdadeiras. Eu simplesmente evito de dar alguma informação que possa identificar, que possa constranger, porque não é o intuito do canal constranger ninguém, constranger, os irmãos perdoam, ninguém, denigrir de forma alguma imagem de ninguém, comércio ou qualquer coisa que seja instituição, de forma alguma. Mas a obra aconteceu do jeito que aconteceu. Então o intuito do canal é contar os testemunhos que o Senhor fez, né? Que o Senhor fez, tirando só algumas informações para localização de quem quer ou de qualquer coisa que seja. E outra coisa que eu sinto, querida irmandade, visitas do canal, de dizer, que essas obras aqui não estão trazendo doutrinas novas para a palavra de Deus de forma alguma, né? Eu só quero deixar bem claro, no nome do Senhor Jesus, que aqui eu conto as obras do jeito que o Senhor fez, né? Se querem me culpar porque são obras às vezes antes, algumas obras antes da congregação, então eu sou o culpado, porque o Senhor já existia na minha vida. O Senhor me chamou com as palavras dele e me disse: visita a minha igreja. E eu perguntei para o Senhor: qual a sua igreja? Congregação Cristã no Brasil. Louvado seja Deus. Eu volto a dizer que esse canal não tem nenhuma ligação, ninguém pediu para dizer nada. Eu só estou dizendo para dar uma explanada para a querida irmandade e as visitas do canal. Louvado seja Deus. Fiquem à vontade, santo é Deus. E o que tem que ser adorado aqui, clamado, é o Senhor. Aqui ninguém sabe quem eu sou. Se alguém sabe, talvez é muito amigo meu e se ouviu também essa obra em algum lugar. Aqui eu não coloco o rosto de ninguém. Ao contrário que às vezes se você der um Google aí no YouTube, você vai ver rosto de muita gente. Aqui não tem rosto de ninguém. Ninguém quer ser aparecido. Eu não quero aparecer. Eu não quero, porque a honra e a glória é de Deus. É o Senhor que fez essa obra na minha vida, todas essas obras. Na minha vida, na vida dos irmãos. Então assim, os irmãos perdoam de eu dizer dessa forma, porque eu senti de dizer. Eu vou tentar me reter bastante no que eu vou dizer na obra, porque não quero dar a entender onde que seja, o lugar e etc e tal. Então Deus seja louvado. Amém. Mas antes disso, querida irmandade, como eu disse assim, se você escutar essa obra, escute a próxima, que provavelmente pode ser que o Senhor dê alguma coisa ali que não foi dito, né? Que deveria ser dito ali, mas como eu disse para os irmãos outrora, eu não posso ter pressa para colocar a obra, mas às vezes, mesmo esperando, tinha que esperar mais um pouquinho e acaba colocando a obra para os irmãos ouvirem. Às vezes tinha que fazer mais uma edição, alguma coisinha, outra ali que não precisava ser dito e nem era para ser dito, mas acaba ficando. Dessa vez eu não retirei a obra não, anterior. Mas o que eu gostaria de dizer para a querida irmandade, que os irmãos possam ficar na comunhão em nome de Jesus. Quando você escolhe e se entrega ao Senhor completamente e você começa a ter, exercer, vamos dizer assim, a oração, falar com o Senhor, estar na comunhão, esperar em Deus em todo tempo, saber que não é pelo seu braço forte, não é pela sua força, não é porque você é bom, ou não é porque você é inteligente, ou acha que é ou são essas coisas. Não, que você espere em Deus o tempo todo, você fica na comunhão. E você, quando precisar de chorar a Deus, você chora. Quando você precisar de pedir perdão para Deus, você pede. Quando você precisar de pedir perdão para o irmão, você pede. Quando você precisar de reconhecer o erro, você reconhece. Ou quando você estiver na certeza, você seja humilde. Se alguém errou, seja humilde de deixar para lá. Louvado seja Deus, e perdoar também, meus irmãos. Quando você alcança essa condição, que também não é melhor do que ninguém, mas é uma condição diante de Deus,
meus irmãos, e fica sempre na comunhão. O Senhor cuida da gente de uma forma tão especial, tão especial. Não estou dizendo que seja por isso, porque cada um tem a sua comunhão com o Senhor, a sua particularidade com Deus. Se você não tem, você está perdendo. O maior tesouro, a maior riqueza que você possa ter na vida é o Senhor. Louvado seja Deus, ao seu lado, te instruindo, te ensinando a amar, te ensinando a perdoar, te ensinando a pedir perdão. Porque lá na glória, querida Irmandade, visitas do canal, é tudo bênção, meus irmãos. Lá não vai ter fofoca, rixa, essas coisas não entram. Leia o livro de Gálatas 5, isso tudo faz parte, irmão, da obra que eu vou contar. São conselhos que o Senhor colocou e faz parte ainda da obra passada. Então, quando você chega num ponto assim com o Senhor, e talvez se você contar para alguém, pode ser que até alguém fique com inveja, te julgue, fale mal, mas assim, as obras que eu digo aqui, querida Irmandade, não são obras para você colocar como doutrina da palavra de Deus de forma alguma. São obras, apenas obras que Deus fez. Louvado seja Deus. E se você é Deus, vamos dizer assim, e quer julgar, é você entre você e Deus. Que quer julgar uma obra de Deus, entre você e Deus. Eu falo com todo o respeito isso que eu estou dizendo, que eu sinto de dizer. Se você se encontra mais sábio que o Senhor, se você se encontra mais justo que o Senhor, se você é mais poderoso que o Senhor e você quer julgar as obras que Deus fez, é você e o Senhor. Eu te digo isso em nome de Jesus, porque todas essas obras são verdadeiras. Louvado seja Deus. Tem meu telefone aí, se algum irmão ou que alguém que se sentiu alguma coisa quiser, eu conto a obra também. Louvado seja Deus. Está aí no começo dos vídeos, tem meu telefone aí, louvado seja Deus. Mas nem meu nome eu coloco. Eu falei algumas vezes porque estava na obra, infelizmente. Mas o canal não é intuito de ficar famoso, não é intuito de contar as obras. Os irmãos perdoam essa esplanada, mas os irmãos aceitam em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Então o que eu quero dizer, eu disse tudo isso para quê? Uma coisa muito importante que eu não coloquei, o Senhor pediu para pôr, por isso que eu estou colocando aqui nesse princípio, é que quando de repente alguma coisa vem contra nós, e nós estamos muito na comunhão com Deus, andamos orando, clamando, e essas situações que eu disse outrora, que eu não vou repetir novamente, o Senhor ele acaba nos alertando. O que aconteceu? O que quer dizer sobre aquela obra? Inclusive ontem também. Né? O que aconteceu? Aconteceu que, como naquela obra que eu disse lá sobre o avião, eu não lembro aqui, eu vou ver se eu lembro certinho. No título, A Luz de Deus Incomodam os que Andam na Escuridão, que poucas pessoas viram lá. Nesse momento, parece que 110 pessoas viram essa obra, que é uma obra tremenda, onde, em determinado momento, meus irmãos, eu entro no avião, e a hora que eu entrei no avião, o mundo espiritual naquele avião estava ruim, parece que o avião ia ser descartado, entendeu? Eu quero dizer sobre essa situação, e vamos dizer esse sentimento. Sobre essa situação, esse sentimento. Dado momento, eu estava em uma situação que pareceu que algo ia acontecer, e eu precisava de saber do Senhor. Se o Senhor era comigo, não se o Senhor era, porque eu sei que o Senhor é. Se o Senhor ia me proteger daquela situação que ia acontecer, se eu estava desprotegido. Eu fui congregar, irmãos, na congregação que está no Brasil, louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. E esse canal não tem nada a ver com essa instituição, não falo o nome dela, ninguém pediu para dizer nada, eu só cito porque o nome está na obra, porque eu congrego nessa determinada denominação, sentador de banco, um servo de Deus. Bom, continuando. E eu sabia assim, no meu espírito, na minha alma, no meu espírito, no mundo espiritual, que alguma coisa ia acontecer. Igual quando eu entrei no avião. Igual aconteceu ontem. Ontem eu vou contar já uma obra de ontem, que não é essa obra ainda, que eu vou contar hoje. Ou talvez seja só essa aqui também. O que aconteceu? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, porque o mundo espiritual à minha volta estava como se fosse afrontado assim de uma forma que eu não vou comentar. E eu fui congregar. É aquela vez quando o Senhor coloca no seu coração, vai congregar, que você precisa ouvir essa palavra. Vai congregar. Eu disse na obra anterior sobre isso. Eu estou só trazendo essa explanada que o Senhor colocou no coração de contar. E eu fui congregar.
E lá congregando, eu falando com o Senhor na mente, eu falei, Senhor, Tu vais me proteger, Tu vais me guardar. Foi na onde que o Senhor, na hora, irmão, usou a boca do servo de Deus. Não estou dizendo que eu estava congregando na comum congregação que eu congrego. Assim, eu falo comum, que não é aquela do bairro X, a do bairro Y, a do bairro A, B, C, D, E, F, não. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Se você procura honra e glória para você, você está no lugar errado. Louvado seja Deus. A honra e a glória é de Deus. Não vou levantar a moral de nenhum homem, de nenhuma mulher. Eu vou levantar simplesmente, contar a obra do jeito que Deus fez. Se o Senhor mostrar que é uma coisa, é uma coisa. Se o Senhor mostrar que é outra coisa, é outra coisa. E eu ainda retenho muita coisa também. Louvado seja Deus. E eu fui congregar, meus irmãos. Eu digo isso porque talvez pode achar, ou alguém talvez me conheça. Ah, ele estava lá na comum congregação que ele vai, lá naquele bairro X. Então ele está falando dos irmãos de lá. Não tem nada a ver. Uma coisa é o Senhor e outra coisa somos nós. Não tem nada a ver se foi lá, se não foi, se foi em outra. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Louvado seja Deus. E com isso, irmãos, eu estava sentindo que alguma coisa muito assim ia acontecer naquela época. Aí eu fui congregar e na hora eu perguntei para o Senhor. Falei, Senhor, o Senhor vai me proteger? Aí falei nessa questão com o Senhor na mente, em oração, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque, igual eu falei, não vou repetir, a gente sente alguma coisa nesse sentido. Estou falando por mim, eu vou falar por mim, né? Não estou dizendo que... Porque cada um tem um dom, cada um tem uma coisa diante de Deus. O seu dom talvez não seja o meu, e o meu talvez não seja o seu, e talvez você tenha 1, 2, 3, 10 talentos, ou tenha 1, ou tenha 15, ou tenha 20. O Senhor que sabe a quem Ele dá os talentos. Louvado seja Deus. E com isso, cara, irmandade, visitas do canal, mediante aquela situação que estava sentindo ali, naquela questão de alguma coisa ia acontecer, dava meio que para sentir como que se o poder do mal estava se reunindo, e eu era como um pedaço de bacon ali no meio daquilo ali, um negocinho assim, sabe? E aonde que eu me senti assim, naquela situação que eu disse que eu não ia contar o que estava dando para sentir, eu falo bacon figuradamente, viu, meus queridos, bacon. E aí foi onde que eu clamei a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. E eu perguntei para Deus, Senhor, quem vai me proteger? Quem vai me guardar, Senhor? Na hora que eu perguntei para o Senhor, foi onde que o Senhor me falou, eu, o Senhor, sou o teu protetor. Eu, o Senhor, sou o teu guardião. Louvado seja Deus. Que honra, que glória. E eu descansei o meu coração. Foi como se aquela situação daquele mundo espiritual, eu não estava mais preocupado com aquilo. Mas eu coloquei toda a minha confiança, como já está, assim como eu fui buscar o Senhor, eu coloquei toda a minha ansiedade e preocupação. Acabou. Coloquei diante de Deus, acabou. É quando eu conto para a Irmandade, algumas vezes falei, que eu ponho uma pedra sobre o assunto, uma pedra sobre isso aí, não toco mais, não vai remover aquela pedra, já era. Vida que segue. E é onde que eu fui tocar o barco, como se diz o outro, né? E aconteceu tudo aquilo. Onde o inimigo apareceu, tá aí na obra, irmãos. O anjo desce 2 vezes do céu. Louvado seja Deus. Escute essa obra aí, irmãos. Está com esse título, ou semelhante a este. E é onde aconteceu tudo aquilo. E o Senhor desceu do céu e frustrou os planos de Satanás. Frustrou os planos do diabo. Louvado seja Deus. Mas tem que congregar, buscar no Senhor. Então essa é a primeira explanada que eu contei até agora. E tem a segunda, que eu não passei na porta daquele lugar que outrora eu orava para que o Senhor destruísse completamente as paredes, tudo. Irmão, o Senhor destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra lá que não foi derrubada e tirada daquele lugar. Não é um lugar mais de adoração e invocação ao espírito contrário. Louvado seja Deus. E eu não passei naquela porta, eu fui olhar se foi fechado, determinado tempo, se eu não me engano eu falei 1 ano aí, que foi mais ou menos isso, 1 ano. Porque eu olhava, quando eu passava, das poucas vezes que eu passava na esquina daquele lugar, das poucas vezes que eu passava, poucas vezes ainda eu olhava para o rumo daquela direção para ver se eu via alguma coisa ali. E das pouquíssimas vezes que eu olhei, eu via lá que estava de todo jeito, até a parte lá que o Senhor
fez todo aquele aparato lá, que eu desci de ônibus, do lugar que eu fui obrigado a passar, e onde que eu olhei para lá e vi que já não tinha mais nada, e a fachada. E foi até então, querida Irmandade, as visitas do canal, que eu falei que eu dei um Google enquanto eu contava a obra anterior. E para quem não sabe, os irmãos aí mais de idade, talvez não conheçam, tem um aplicativo que já vem no seu celular chamado Maps. M-A-P-S, P de pato, S. Se você digitar aí, você vai encontrar, e se você clicar nele, ele vai abrir, e se você colocar qualquer endereço, Rua Fulano de Tal, 252... Esse aqui é o aplicativo, vou mostrar rapidamente, tá vendo? Eu digitei lá em cima aqui, ó, no campo de busca, Fulano de Tal. Eu achei somente que Fulano de Tal limitado, como foi o exemplo. Eu vou clicar, ele vai mostrar aqui, vai abrir uma fotinha aqui grandona, essa foto em cima, que é onde está escrito Fulano de Tal aqui, ó. Tem esse com a rodinha aqui, essa fotinha, você clica nela, ele vai abrir lá na onde está, ó. Se você precisar pegar um número, um telefone, lá, ó, vidropeças, onde tem essa setinha agora aqui que tá no meio, você clica nela uma vez, ele vai pra frente. Ó, se você precisar desse endereço aqui, ó, Copagás, Megagás, ó, você pode dar zoom, aumentando o negócio na tela, ó, diminuindo os dedos, abrindo o dedo, diminuindo, ó. Tá vendo? Esse aqui é o aplicativo. Você pode digitar qualquer lugar para você ver. Louvado seja Deus. Não é em tempo real, você não vê o que acontece no momento, mas está lá. Eu dou essa explanada também porque grande parte da Irmandade e visitas do canal que escuta esse canal são pessoas de maior idade. Louvado seja Deus. Servos e servas de Deus. Então, quando eu cliquei nisso, eu olhei lá, que eu disse que eu dei o Google, né, que eu resumi, mas eu senti dizer sobre isso, nessa parte, eu vi lá que não existia nem mais aquela fachada, foi tudo destruído, foi feita outra coisa lá, e o Senhor assim ouve as nossas orações, e para mim não é um espanto, para mim não é uma coisa, o Senhor ouviu, e o Senhor ouviu minha oração, não, o Senhor ouve a nossa oração o tempo todo, ouve o que nós falamos, sabe o que nós pensamos, louvado seja Deus. Então são essas duas explanadas que eu me lembro agora de contar da obra anterior, louvado seja Deus. E nisso, meus queridos irmãos, visitas do canal, não pense, cara Irmandade, o que eu vou dizer aqui não é uma regra. Não pense que se você começar a orar, começar a chegar perto mais do Senhor, se entregar mais ao Senhor, colocar Ele mais no seu coração, na sua vida, entregar os seus caminhos totalmente ao Senhor, que Ele vai cuidar de você e você pode confiar nele, assim como eu faço, louvado seja Deus. Não pense que as pessoas, talvez os próprios servos e servas de Deus, vão ser mais amigos seus. Não vão. Provavelmente, né? Vai ser tudo do mesmo jeito, porque só o Senhor é Deus. Ele sabe o que você passa, Ele sabe todas as vezes que Ele aparece na sua vida, toda vez que Ele faz obra, que Ele te socorre, vem ao teu socorro, estende a mão, te acode, como se você estivesse afundando e talvez fosse até morrer, o Senhor te acode, mas ninguém sabe, a não ser que o Senhor revele esse servo, essa serva. Muitas das vezes o Senhor pode usar até um servo, uma serva de Deus, para atender uma necessidade sua, porque temporariamente ou momentaneamente o Senhor apresentou a ele ou a ela, louvado seja Deus, essa causa, mas é o Senhor que é por ti, louvado seja Deus. Pode ser que você até, de certa forma, sofra qualquer injustiça da parte de um servo ou de uma serva de Deus. Por quê? Porque o inimigo ele é astuto. O que ele quer, a primeira coisa, é destruir famílias, ele não quer comunhão entre os irmãos. Louvado seja Deus, porque na comunhão entre os irmãos, o Senhor ordena a bênção também, irmãos. O Senhor ordena a bênção, irmãos. Louvado seja Deus. Eu ia contar outra obra, mas eu vou explanar simplesmente como se fosse a segunda parte da obra anterior. Por quê? Eu vou citar alguns exemplos para você de pessoas que seguiram os princípios do Senhor 100%, e foram abandonadas pelos amigos, às vezes amigos de caminhada, às vezes amigos ali de igreja, né? Louvado seja Deus. E eu já vou citar, de princípio, um que foi abandonado por todos, até pelos seus amigos mais queridos, por fazer a vontade de Deus, por seguir a Deus. E o Senhor o elogiou, irmãos, perante Satanás, que foi Jó. Irmãos, se você ler a história de Jó, o Senhor elogia ele de uma forma e diz que naquela época, quando o Senhor disse isso, não existia outro na terra que fazia coisas que ele fazia. Porque ele seguia os princípios de Deus. Ele fazia o que Deus mandava. Mas quando ele caiu nos dias maus, vou dizer assim, que eu não vou me reter a essa questão, os seus todos amigos abandonaram, a sua mulher falou para ele amaldiçoar o Senhor e morrer. Todos, irmãos. Mas ele ficou numa questão, igual quem todos, imagino que todos devam conhecer, perdeu todos os filhos, perdeu tudo, irmão, tudo, mas ele não abandonou o Senhor. Chegou um ponto que ele achou que o Senhor estava até com injustiça sobre ele.
Mas o que aconteceu, um ponto tão tremendo dessa palavra, irmãos, tão tremendo, é que o Senhor apareceu e o Senhor falou tantas coisas para Jó, coisas que o Senhor me disse a dizer aqui nessas obras que eu não lembrava, mas eu sei que vieram da parte do Senhor, da parte de Deus. E o Senhor pergunta para Jó várias coisas, né, que eu estava meditando. O Senhor deu para meditar essa semana no livro de Jó, essa semana só. Louvado seja Deus, no livro de Jó. O Senhor perguntou se ele estava lá, se ele sabe quantos pilares, quanto o Senhor colocou no fundamento do mundo, para deixar o mundo como é que é. O Senhor vai falando tudo. Mas a questão que o Senhor põe no meu coração é que Jó reconheceu perante Deus o seu erro e pediu perdão para Deus. E muitas das vezes, servos e servos de Deus têm que arrepender e pedir perdão, reconhecer o erro. Lá na glória não vai ter pessoas que não peçam perdão. Lá na glória não vai ter as pessoas de coração duro. Na glória, irmãos, eu volto a dizer uma pequena parte de outra obra que o Senhor fez na minha vida. O Senhor já me levou lá na glória junto com o Pai por alguns segundos, irmãos. Não me lembro se eu já contei para os irmãos, dentro de tantos testemunhos, eu acho que são mais de 35 obras, vídeos, né, de testemunhos aí. Alguns eu conto 2, 3 obras e por aí vai. Porque minha vida toda é feita de obras de Deus. É tudo obra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu digo que o Senhor já me escolheu, já me levantou para ser abençoado nessas obras. Louvado seja Deus, né? Eu falo que até que é um dom de Deus. Eu me lembrei, meus irmãos. Me lembrei. Eu já contei sim que está naquela obra onde o inimigo apareceu para mim, né? Que tem um desenho de um gato preto aí, entre minhas obras aí. E o Senhor me levou por alguns segundos lá, na cidade santa de Deus. Irmãos, é um lugar de muito gozo, muita glória, todos felizes. O Senhor muito feliz. É um gozo, é uma presença de paz, de felicidade, de alegria. E é a questão que o Senhor me coloca de honra, irmãos. Então, trate os irmãos desta forma. Não seja, com todo o perdão da palavra, uma pessoa carrancuda, que não volta atrás quando erra, porque, eu sou isso, eu sou aquilo, eu falo a água para, eu não posso ser, eu tenho que ser irrepreensível. Mas não é um irrepreensível de quando errar, a pessoa reconhecer, ou antes de errar, vou orar a Deus, não. Errou, alguém repreende, a pessoa, mas eu sou fulana beltrana de tal. Não é isso, isso não vai entrar lá. Eu não vi essas coisas lá, em pouco tempo que eu estive lá. Não vi essas coisas. Seja humilde, olhe os princípios, olha Gálatas 5, fala as obras do Espírito e as obras da carne. Então, meus irmãos, o que o Jó fez foi seguir os preceitos, fazer o que Deus mandou. E todos os amigos abandonaram ele. Vou citar mais um aqui, Paulo, né? Paulo, se você ler, eu não vou entrar na história de Paulo de Tarso, né? Louvado seja Deus, que era rodeado de pessoas, ele tinha as cartas nas mãos para perseguir, prender e até matar os cristãos. Então, irmão, se ele desse uma ordem, estava feita aquela ordem. O que aconteceu? O Senhor Jesus apareceu para ele no caminho, se apresentou perante ele, e ele teve, se eu não me engano, 3 ou 4 amigos, que ele cita bastante. Um acho que é Tiquico, se eu estiver errado, irmão, perdoa. Um é Timóteo, mais uns 2 aí, que eu não lembro, que eu não vou reter nessa parte. Ele fez tudo os princípios, chegou os discípulos terem brigas, discussões. Irmãos, às vezes acontece, mas que os irmãos, em nome de Jesus, possam ter humildade, a honra, possa ter a hombridade de ser um homem de Deus, de pedir perdão e dar-lhe um sorriso de volta para quem que brigou, que discutiu, dá-lhe um sorriso de volta, né? Eu vou dizer assim, um sorriso de volta. Louvado seja Deus, mas o irmão está carrancudo, está bravo, não, vou dar um sorriso, irmão. Faz Deus, irmão. Louvado seja Deus. Porque na glória é isso, irmão. Não vai pensando, eu sou o bambambam, eu sou... Não, irmãos. Louvado seja Deus. Honra, ama, estende a mão. Não para bater, agredir. Se o irmão perdoa, os irmãos da irmandade perdoam. São conselhos que o Senhor coloca no coração para passar para a querida irmandade. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes você vai ser perseguido, porque o Senhor foi perseguido.
Paulo foi perseguido. Paulo, determinado ponto, parecia que ele não é nem considerado um servo de Deus, até porque o povo morria de medo dele. Ele resistiu Pedro na cara. Pedro lá estava junto com Paulo e outros mais lá, e Pedro comia com todo mundo, os pecadores, não sei o quê, e de repente, a hora que foi chegando ali os irmãos, Pedro já foi distanciando e tal, e já entrou na parte da circuncisão, que não sei o quê, e Paulo já repreendeu Pedro na cara. Eu não vou entrar nessa parte, os irmãos perdoam. Então, às vezes, vai ter isso. Vai ter irmãos que às vezes está mais na comunhão e aceita, no nome de Jesus, a repreensão. Aceita a repreensão diante de Deus. Aceita, vai buscar o céu, vai perdoar. Louvado seja Deus. Então Paulo ele tem poucos amigos que ele cita na palavra, né? Poucos amigos visitavam ele na prisão, se eu não me engano era um, às vezes dois. Teve um que ficou preso com Paulo e por aí vai. Outro irmão, por seguir os preceitos dele mesmo, todos o abandonaram. Que foi o Senhor Jesus, o maior exemplo. O Senhor Jesus. Olha, ele veio, nasceu no meio dos judeus. Os seus o abandonaram. Os seus o abandonaram. Então, ele fazendo tudo que é certo perante Deus. Pode ser que você esteja fazendo tudo que é certo perante Deus, perante as leis, perante os preceitos, mas provavelmente vai ter, um ou outro, que não vai estar na comunhão, que talvez está sendo, de certa forma, está sendo enganado na mente. Mas nós temos que fazer o quê? Dá-lhe um sorriso de volta. Salta com a paz de Deus. Paz de Deus, irmão. Entra na comunhão, que o Senhor vai entrar no meio dessa questão. Louvado seja Deus, meus irmãos. Santo é Deus. Então, chegou um certo ponto que todos o abandonaram. E o que o Senhor fez, irmãos? Pedro, Tiago, com todos, irmãos. O Senhor lavou o pé de todos. Dá-lhe um sorriso de volta, né? Louvado seja Deus. Deu exemplos. Irmãos, então é isso. Eu ia contar outra obra aqui, não vou contar essa obra, eu vou entrar só nessa parte que o Senhor colocou no meu coração para contar, que é a continuação da explanada da obra passada. Louvado seja Deus. Então, falando de honra, falando em ser cavalheiro, meus irmãos. E também uma questão muito importante: os servos e servos de Deus não podem mentir. Sai de toda e qualquer mentira, irmãos. Toda e qualquer mentira. Eu digo isso dizendo para os irmãos: todas essas obras são verdadeiras. Nenhuma dessas obras são mentiras. Nenhuma dessas obras são mentiras. Louvado seja Deus, são todas verdadeiras, irmãos. Saiam de toda e qualquer mentira. Se errou, peça perdão para Deus. Peça perdão para os irmãos também, se precisar, né? Particular, louvado seja Deus, louvado é o nome do nosso Senhor. E faça o que Deus manda. Pode ser que essa prova que se levantou é simplesmente para trazer mais humildade, comunhão entre os irmãos também. Irmãos, não vou me estender mais. Essa é a obra que Deus coloca para contar. E Deus seja louvado. Amém. Santo é Deus.